Olá, eu vim conversar com você hoje a respeito de rigging. Rigging, na nossa língua, é armação. Armação é a, a estrutura que você vai colocar dentro de um objeto para ele fazer movimentos. Finja que isto é uma batata. Eu comecei com um objeto bem simples, coloquei uma espécie de uma cintura aqui para ficar mais fácil de explicar para você. Se eu renderizar aqui, pode ser que você aceite mais que é uma batata. Logicamente, ela não tem todos esses reflexos, mas eu não fiquei cuidando muito disso nesse momento. Bom, o que é rigging? Para você fazer o rigging, a armação que vai ser colocada dentro desse objeto para ele fazer movimentos. Ó, lógico que você pode pegar esse objeto, ir para o modo de edição, movimentar, estabelecer um frame, tal, tal, tal. E aqui seria até relativamente simples, mas no caso de você ter um corpo humano, mesmo um corpo de animal, as coisas ficam mais complicadas. Então, o rigging vem facilitar muito isso. Então, a gente parte para Shift A e a gente começa aqui com Armature. Você vai ter essa opção, Single Bone. Se você não tem essa opção de baixo, não se assuste. Essa opção se encontra, é um add-on que está no User Preferences, aqui. E se você quiser carregar, você vai vir em aqui, Rigging, e clicar nesse add-on aqui. Então, só vai aparecer essa opção se você tiver essa opção ativada no add-on. Então, vamos lá, Shift A, Armature e Single Bone. Obviamente, você não está enxergando absolutamente nada, porque o bone, o osso, no caso, foi colocado dentro desse objeto, porque o meu 3D cursor estava aqui. É por aí que você sabe. Ao mesmo tempo, você pode observar aqui em cima que surgiram mais 3 alternativas que não existiam antes. Então, essa é a primeira, essa é a armadura. Você pode mudar o nome aqui, armadura 001. Se você vier aqui, X-ray, raio-x, você vai enxergar o osso inteirinho do jeito que ele é. Então, aqui a forma dele está de octaedro. Aqui é uma simples varetinha. Aqui é um bibone, que é uma forma de paralelepípedo. Esse é envelope. E essa é em forma de arame. Tá? Então, vamos voltar para o octaedro, que é nisso que nós vamos ficar hoje. Então, eu tenho aqui o osso em forma de octaedro. Você pode, se quiser, colocar o nome aqui, ele vai colocar o nome que o próprio Blender define. E o que mais que eu posso fazer? E o que esse osso faz? Se eu mexer, ele vai mexer para cá, para lá e para cá. E ele vai fazer outras coisas se você colocar esse osso selecionado no modo de edição. Então, você pode ver que aqui ele já apresenta 3 partes, 1, 2 e 3. Clicando aqui, você seleciona tudo. Clicando aqui, você seleciona somente uma parte. E clicando aqui, somente uma parte. E essa parte você vai poder aumentar ou diminuir o osso. Aqui também, você vai poder aumentar ou diminuir o osso. E se você clicar aqui, você vai poder, clicando em S, fazer a mesma coisa, só que do osso, com o osso todinho selecionado. Vamos clicar aqui. Você pode ver que ele nomeou como osso. Tá aqui o nome, certo? E se eu quiser colocar, então nós podemos colocar osso principal, por exemplo. Então, o que começou, veja bem que ele nomeou aqui. Deixa eu desligar aqui. Osso principal.
A principal ferramenta que a gente usa com essa estratégia aí é o extrude. Então, eu simulei uma pequena cintura aqui para a batata e selecionando aqui a parte de cima, clicando em E de extrude, você pode ver que você cria mais um osso. E ele já nomeou o osso principal 001. E você pode manter o nome ou você pode modificar o nome, tá? E se você clicar aqui, você consegue manipular, clicando em G, eles estão ligados um com o outro, você pode ver, clicando em R, fazendo rotação, tá? Mas ele simplesmente não tem nenhuma relação com esse objeto, a batata, e eu gostaria que tivesse uma relação, porque, afinal de contas, a finalidade foi essa. Então, eu vou voltar para o modo de objeto. Nesse momento, não existe relação nenhuma entre o objeto que eu nomeei de batata e o osso. Como é que eu estabeleço essa relação para que esse osso ou esses ossos estabeleçam essa relação com essa batata? Eu vou selecionar o objeto, Shift seleciona o osso, Ctrl P. Então, vai aparecer isso aqui que vai me dizer você estabelecer parentesco com o objeto mantendo a transformação, com a deformação da armadura, com grupos vazios, com peso de envelope, com pesos automáticos. Essa questão de peso aqui, rapidamente, grosseiramente, o significado é o seguinte: existe uma diferença de influência da movimentação do osso na extensão dele, que não vai aparecer aqui, mas aparece em objetos mais complexos. E depois tem uma forma de você corrigir isso, e isso fica para tutoriais mais para frente. E nesse momento, nós vamos, clicando de novo em Ctrl P, nós vamos escolher esse com peso automático, tá? E aí nós vamos estabelecer a relação. Depois que você fizer isso, se você vier aqui, você vai ver que tem mais o Pose Mode disponível para você. Então, o que você pode fazer? Aí você pode selecionar e você pode observar que agora ele está fazendo uma movimentação do objeto. Se você clicar em 3 e você selecionar e movimentar, tá? Então, você vai movimentar essa parte do objeto. Se você dividir esse objeto, essa estrutura, essa armação, esse rigging, em mais partes, certamente você vai ter um controle melhor sobre isso aqui. Então, vamos voltar para o modo de edição, clicando nesse aqui. Vamos dizer que eu queira diminuir esse osso e, fazendo um extrude, eu quero colocar mais um aqui. Eu volto para o modo de objeto, eu seleciono o objeto e seleciono os ossos, Ctrl P, e vou clicar de novo para ele estabelecer a relação entre um e outro. Aí eu vou para o modo Pose e você pode ver que então eu tenho um movimento em uma outra parte desse objeto que eu não tinha antes. Tem mais uma coisa interessante que eu acho que é legal passar para você agora. Eu voltando para o modo de edição e eu selecionando esta parte aqui, tem muitos objetos, o corpo humano, por exemplo, ele é simétrico, né? E você vai poder fazer, por exemplo, estabelecer os ossos são iguais dos dois lados. Então, se você quiser fazer, aproveitar fazer dos dois lados já, você vai vir aqui em Armature Options e você vai clicar o
eixo X como um espelho. E a partir daí, você vai ter que clicar Shift E, certo? E daí você vai conseguir fazer um extrude para os dois lados em espelho. Aí você volta para o modo de objeto, deseleciona tudo, seleciona o objeto e seleciona com Shift, seleciona sua armadura, Ctrl P e clica de novo aqui. Daí você pode ir para o Pose Mode e clicando em G você vai poder fazer uma movimentação um pouco mais refinada do osso que você dividiu agora em dois, tá? É muito bom para fazer animação, é muito interessante, simplifica muito a vida, porque você pode verificar que ele movimenta um grupo grande de vértices, coisa que se você fosse fazer na mão ficaria bastante complicado. Espero que tenha sido claro. Você sabe que eu tenho um e-mail logo no início do vídeo. Qualquer coisa você me escreve e se eu souber responder, com certeza eu vou fazer. E até o próximo vídeo então.